Bom dia. Bom dia. Tornando aos pouquinhos, dentro das normas, nos adequando a essa nova situação que nós enfrentamos todos juntos com muita fé, com muita coragem. E nessa manhã gloriosa, nós rogamos a Meimei que nos ampare, que nos envolva, para desenvolver o tema desencarnações coletivas, desencarnações em massa, tendo em vista que, de certa forma, essa pandemia também nos trouxe esse tema à mente. Por que tantas mortes coletivas? Porque se nós pegarmos uma realidade de 1000 mortes por dia, como aconteceu na Itália, em proporção de um país menor que o nosso, nós ficamos a nos perguntar, como que se dá isso? Como que a doutrina espírita pode explicar isso? Seria o acaso quando uma grande massa de pessoas está no mesmo evento, numa mesma situação e acabam desencarnando juntos? Será fatalidade? Determinismo? O que afinal de contas está na raiz dessas grandes provações coletivas, dos grandes desenlaces em massa? Então, para isso, nós trouxemos uma história verídica que aconteceu aqui no nosso país. Na tarde de 17 de dezembro de 1961, um domingo como hoje, só que um domingo de muito sol em Niterói, um domingo quente, as pessoas estavam se arrumando para ir ao circo. O circo, que apesar do nome ser americano, Grand Circus norte-americano, ele era brasileiro. Ele permaneceria em Niterói por apenas 10 dias. E naquela tarde quente que beirava lá os seus 40 graus, também Adilson Marcelino Alves, o famoso Dequinha, ele também queria ir ao circo. Para isso ele convidou alguns amigos. Para quê? Para executar um plano de vingança. Então Dequinha, ele que fora funcionário do circo, quer dizer, naquela montagem, um funcionário temporário, fora demitido sem explicação e rispidamente pelos que comandavam o circo. E ele ficou com muita raiva e queria vingança. Então ele convida o Pardal, que é o José dos Santos, um ladrão que cumpria a pena, estava solto, a pena era de 10 anos, ele estava nas ruas, e também o Bigode, um morador de rua alcoólatra, que também convidaram as suas esposas. Então foi a Regina Maria da Conceição e a do Pardal, a Dirce Siqueira de Assis. No meio do caminho, o Bigode comprou 1 litro de gasolina, à época e seus parcos 20 cruzeiros, e o espetáculo já tinha começado quando eles entraram por baixo de uma folha de zinco, ou seja, para não pagar o ingresso, né? Entraram de penetra. Antes, porém, o Bigode escondeu essa garrafa de gasolina num pé de árvore e o Pardal ficou com as mulheres do lado de fora. Foram nos últimos degraus da arquibancada, assistiram vários números, ou seja, o espetáculo já estava quase no seu final, quando o Dequinha percebeu que um dos administradores do circo reconheceu-o. Então ele disse, está na hora para o Bigode. E o Bigode ainda alertou ele, mas Dequinha, o circo está lotado. O circo está cheio. 70% das pessoas que estavam no circo eram crianças. Que nada, disse ele, eu estou invocado com esse pessoal aqui do circo. Bom, lá na apresentação da trapezista Nena, ela estava lá nas alturas, quando o Dequinha disse, joga gasolina. Ele derramou o combustível, o Bigode que fez isso, derramou o combustível, e daí ele disse, bom, eu já botei a gasolina, agora a cabeça é sua, mas a plateia, cerca de 13.000 presentes, o circo está cheio, falou para ele, ele fez um alerta na realidade. E a trapezista Nena Stanovic estava ao alto e é a primeira que dá o grito fogo. Ela visualizou primeiro o circo pegando fogo. A multidão, percebendo, entrou em desespero, em pânico, tentou fugir pelo mesmo lado que entraram. Então foi todos para o mesmo lado, não fosse o elefante correr para o outro lado e derrubar a lona, a tragédia
teria sido maior. Algumas testemunhas da época dizem que chovia, parecia labareda de fogo. Aquela lona parafinada provocou assim um fogo incandescente, uma visão quase que apocalíptica. Aqui são fotos de arquivo. E na correria as pessoas tropeçavam, e esse incêndio então no circo de Niterói é considerada a maior tragédia em recinto fechado que se tem notícia. Logicamente eles foram presos, Dequinha, Pardal, Bigode e as mulheres foram logo soltas. Passado aí muito mais de 50 anos dessa tragédia, permanece ainda a dúvida, porque o Dequinha, quando saiu, ele foi assassinado, ninguém sabe por quem. O que era para ser um espetáculo alegre, olha ali o palhaço agora triste, aqui nas imagens a gente vê a destruição que o fogo causou, os resgates ali, enfim. Interessante que o nosso irmão, nosso amigo, né, Raul Teixeira, esse médium, trabalhador da doutrina espírita, à época morava em Niterói e era um rapazote lá dos seus 12 anos. E como todo rapazote, ele queria o circo. Arrumou-se e o pai disse não. Ele sentou no meio-fio, ficou a olhar da casa dele, aparecia a lona, né? Conseguia enxergar, visualizar a lona. E os amiguinhos passando, rindo dele. Ele começou a chorar, voltou para o pai e mais uma vez o pai diz não. Ele senta, fica observando, quando de repente ele vê esse rolo de fumaça. Então, por que alguns vão ao evento e outros não? Como que se dá essa junção de fato que nós não temos o conhecimento da doutrina, diríamos coincidências, que faz com que um grande número de pessoas acabem aí por se reunir numa mesma tragédia, num mesmo evento, acabando até perecendo, porque alguns perdem o voo e aquele avião cai, ou um ônibus lotado, ou então lá na tragédia em Santa Maria, na Boate Kiss, onde a maioria eram jovens, alguns relataram que não foram à festa. A menina troca com a mãe de turno no restaurante. Então, nós vamos buscar a resposta no Livro dos Espíritos, nas obras básicas. E o Livro dos Espíritos, o primeiro deles, que a gente quando analisa não sabe o que admira mais, se é a inteligência com que o codificador fez as perguntas ou se as respostas que vieram em luz dos Espíritos. E lá nós vamos ter justamente a pergunta que muitos de nós temos dúvida, lá na 526. Eu subo numa escada e a escada se quebra. A escada se quebra porque eu subi ou a escada iria se quebrar, né? Então, se era o destino daquele homem perecer, logicamente que talvez aquela escada não estivesse em boas condições. Os espíritos inspiram, a pessoa sobe na escada e ela já iria se quebrar com o peso, resultando aí a morte por efeito natural. E nós temos muitas dúvidas, né? Cai um raio. O raio caiu ali naquela árvore porque eu estava ali? Ou será que ele iria cair igual? Então, será que eu passei debaixo de uma marquise, a marquise caiu? A marquise caiu porque eu ia passar ali? Ou eu passei ali porque a marquise ia cair? O Criador do Universo, ele não ia criar um raio para matar um indivíduo. Então, cada um de nós, a nossa necessidade, vamos dizer, reencarnatória, na parte da expiação, nós trazemos uma necessidade para a Terra. E nós desencarnamos segundo as leis do mérito. E desencarnamos das mais variadas formas possível. Talvez eu e meu marido saímos daqui, soframos um acidente e venhamos a desencarnar. Talvez a gente vá deitar hoje à noite, sofre um mal súbito, e não acorda mais no corpo físico. Assim como poderemos estar num grande evento, nas necessidades das nossas provações e expiações. Então, quando nós lemos essas duas questões do Livro dos Espíritos, elas nos remetem a uma outra reflexão e que ele iria abordar mais tarde. Agora, ele vai abordar da seguinte maneira: que entender a desencarnação de uma pessoa ou de duas pessoas
É fácil, nós temos aparelhamento pela doutrina espírita. Ela nos explica isso segundo as leis. Mas o que às vezes até para nós espíritas é difícil de compreender são as mortes coletivas. Onde, como no caso do circo, a maioria eram crianças, no caso da Boate Kiss, a maioria eram jovens. Mas que também há, como no Tsumani, criaturas das mais variadas, adultos, idosos, crianças, homens dignos, não tão dignos, no mesmo acidente, no mesmo evento. Então, como entender? E quem vem explicar agora é o espírito Clélia Duplantier, em outra obra, que é uma obra que foi publicada após a desencarnação de Kardec, que é Obras Póstumas. Aqui nós vamos encontrar o questionamento de Allan Kardec, e nessa mensagem o espírito Clélia, ela vai nos informar que na Terra nós, infelizmente, no nosso nível evolutivo, cometemos muitos desatinos como indivíduos, e como indivíduos nós vamos resgatar. Então, se alguém comete o desatino de fumar, ou de ingerir alcoólicos em demasia, ou alimentação também em demasia, ou drogas, vai queimando o fluido de vida, se torna um suicida inconsciente e indireto, vai marcando, vai lesionando o seu corpo espiritual, perispiritual, e ele vai alterando o seu campo vibratório. Então nós vivemos aí uma criança, por exemplo, ela reencarna, tal qual nós, muitos de nós, quando as atividades estão normais, tomamos o passe. Para quê? Para realinhar os nossos chakras, os nossos centros de força. Assim a criança também, quando reencarna, traz esses centros de força. Se numa existência passada ela, digamos, foi um fumante inveterado, ela alterou todo o seu campo vibratório. E na hora de formar um novo corpinho, lá vem ele desarranjado, tal qual está esse campo vibratório. Então nós às vezes ouvimos pessoas dizendo: nossa, mas o meu avô fumou até os 90 anos, não teve nada. Para que eu vou deixar de fumar? Depois está lá, o avô reencarna como filho ou como neto, E aí está lá os pais ou os avós correndo com a criança por pronto-socorro, porque vem com asma ou outra doença respiratória, bronquite, identificando o tabagista de ontem. E aí, diz Raul Teixeira, nós identificamos aí no mal de Parkinson e assim por diante, o Alzheimer, aqueles que fizeram uso das drogas e dos alcoólicos, fizeram mau uso da própria estrutura neurológica, reencarna e sofre com o quê? O desarranjo da estrutura neurológica. É um sofrimento que eles impuseram a si, não aos outros. Então, se como indivíduo ele não cuidou do corpo, reencarna e passa aí por uma expiação, por uma provação no próprio corpo físico. Mas vamos dizer, diz Clélia, que aquela criatura cuidou muito bem do corpo físico. Cuidou da alimentação equilibrada, fez os exercícios físicos e academia, tomava água. Mas ele maltratava a esposa ou a mãe, Nossa, que hoje é domingo, que comida é essa? Colocou cebola, não gosto de cebola. E assim por diante. Essa criança vai reencarnar. Esse indivíduo vai reencarnar. E aí nasce aquele bebê lindo, maravilhoso. Por quê? Corpo físico perfeito, porque cuidou bem do corpo físico. Mas como ele maltratou, ele não cuidou da estrutura familiar, talvez tenha abandonado, enfim. Aí a gente choca-se com a notícia de que o bebê foi largado na sarjeta, na caixa de sapato, no esgoto. O indivíduo cuidou bem do corpo, renasceu perfeito. Porém, ele nasceu com débito na estrutura familiar. Mas Deus é bom. E sendo justo e bom, cada um nasce na família que merece. Com os pais que merece. E se tem débitos na família, na estrutura familiar, agora a gente começa a entender os conflitos. Aquele que cuida do corpo e que cuida da família, vai nascer numa família que os ama também. É aí
a vida, né? O que nós vamos plantando, nos devolvendo na colheita. Muitos também têm dúvidas. Nossa, o meu filho é perfeito, é saudável, ama, todos o amam, mas ele fez todos os cursos, fez até graduação, doutorado, pós-doutorado, e não consegue emprego na área que ele se dedicou. Muitas vezes, não vou falar dos políticos, não estragar nosso domingo, né? Mas é aquele que usurpou, não vão pegar na minha área que fica mais bonito, né? Um comerciante desonesto, a Cineia vai lá, eu vou vender 1 quilo de carne para ela, mas eu mexo na balança, 800 gramas dela, da Mariazinha, do Joãozinho, soma no final do dia, no final do mês, no final da existência, né? Do período do comércio em ativo. Nós ficamos em débito com a sociedade, mas nós vamos reencarnar. Então, se nós cuidamos do corpo, de repente o corpo é perfeito, a família me ama, mas eu faço todos os cursos e não consigo emprego naquela área. É a energia. Muitos vêm à casa espírita falando, parece que o meu caminho está fechado. E aí a gente explica, você bloqueou com a própria energia, se não agora, lá atrás. Então tudo há uma razão de ser. E como Deus não erra, há razões para que todas essas coisas aconteçam. Você pega uma aguinha para mim. O que levou o nosso amado Chico Xavier a escrever, pelas suas mãos abençoadas. O espírito que escreve por ele é Castro Alves. Há mistérios peregrinos, que nos mistérios dos destinos nos manda renascer. Da luz do Criador nós viemos, para a mesma luz volver. E é Jesus que nos diz sobre a colheita, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então o espírito Clélia de Plantier, ela vai nos apresentando esses quadros, quando o indivíduo erra consigo, quando o indivíduo erra contra a sociedade ou na família, mas há muitos indivíduos que erram com a família. E aí como explicar que todos aqueles da mesma família pereceram no mesmo acidente? Ou pegando um exemplo lá da minha terra, do Rio Grande do Sul, né? Passou aí um vendaval, destruiu um pequeno tornado, destruiu todas as residências, a minha não. Ou pegar um exemplo que aconteceu conosco aqui em Londrina, né? O assaltante veio na nossa casa, por que não o do vizinho, que tinha uma casa melhor, que tinha mais carro na garagem? Por que na minha? Aí são os débitos familiares que ela também vai explicar. Inclusive, esses débitos, quando a gente observa uma família onde todos lá têm câncer, como na minha, né? Eu tive de mama, minha irmã de mama e a outra no pulmão, ou na cabeça, ou todos têm enxaqueca, ou naquela família todos têm pressão alta e assim por diante. A ciência materialista, ela vai dizer que tudo é genético, ignora que diz uma meia-verdade. Antes de entrar em ação a genética, entra em ação o psiquismo espiritual. Então, se naquele tronco familiar, antes, na outra encarnação, nós cometemos um desatino, todos nós juntos, nós reencarnamos juntos. E aí a gente fica pensando, puxa vida, com tanta família saudável para reencarnar, eu vou reencarnar nesse tronco familiar? E nós vamos entender pela reencarnação como que aquele espermatozoide chegou primeiro, se ele tinha, por exemplo, um indivíduo que carregaria uma síndrome, uma problemática como essa que acabei de falar. Antes de entrar então a genética, entra o psiquismo espiritual. Os mentores aplicam lá um passe, uma energia extra, naquele que contém o material genético que o indivíduo precisa. E ele ganha uma força adicional. E ele chega então primeiro. E as atrocidades cometidas em conjunto elas são resgatadas. Então, de repente, naquela família lá, todos mentem, ou todos têm preconceito, ou todos roubam, ou todos usam drogas. Reencarnam depois, todos no mesmo tronco familiar. Mas até agora nós falamos e não falamos das desencarnações coletivas. Como que se processa a aprovação coletiva?
vai se verificar a convocação dos espíritos, que aí vão reencarnar, participantes então, em dado momento, do mesmo débito, com referência lá ao passado. E aí Raul Teixeira ele vai colocar 2 pontos. Vamos pegar um avião, caiu. Talvez todos lá cometeram o mesmo crime juntos, ou o mesmo tipo de crime, só para efeito de estudo, tá? Não quer dizer que é. Exemplo, todos naquele avião eram pedófilos, então um poderia ser aonde? Em Portugal, outro no Brasil. Todos reunidos no mesmo evento. Para ficar mais compreensível, nós fomos buscar aí na mediunidade ímpar de Chico Xavier, cartas e crônicas, o que aconteceu e quem eram aquelas criaturas que estavam lá no circo. Cartas e crônicas, irmão X, né, nosso amado Humberto de Campos. Agora nós vamos retroceder para entender o evento do circo, ao ano 177, na cidade de Lyon, nas Galhas francesas, lá no concílio. Não era aí uma assembleia, mas estava abarrotado de gente. Lá tinha um altar tradicional do imperador, né, e ali eles estavam reunidos. O Marco Aurélio reinava, piedoso, então não era ele que tinha ordenado a matança aos cristãos, mas ele obedecia às leis. Então a matança perdurava, terrível. Ninguém parava para examinar a necessidade daquilo, daquela perseguição. E aí os homens eram levados. Se dissesse cristão, fiéis ao Nazareno, não importava se fosse uma personalidade de destaque na sociedade da época, eles eram detidos, torturados e sumariamente eliminados. Então eles eram sacrificados no lar, no campo, ou levados barbaramente aí nos sacrifícios. Quando as feras então os vitimavam. Mais de 20.000 pessoas até esse momento haviam sido mortas. E naquele ano de 177, a multidão estava reunida porque eles iriam oferecer uma homenagem a um ilustre visitante. Lúcio Galo, um famoso cabo de guerra, estaria na cidade. Então Marco Planco ficou responsável de, vamos dizer assim, inventar uma homenagem, algo diferente, inusitado. Então Alço Planco, dirigindo ali aquela assembleia, ele começa a perguntar o que poderiam oferecer a esse visitante de espetáculo. E eles já estavam movidos ao vinho. Aí começaram a dizer, uns falaram, nossa, as nossas dançarinas, elas estão com uma performance ótima, quem sabe uma apresentação. Aí outros começaram a falar, quem sabe uma briga de touros selvagens, quando o próprio Alcio Pâncreos dá a ideia. Poderíamos reunir durante a noite 1000 mulheres e crianças. Vamos guardá-las no cárcere e amanhã essas mulheres e crianças cristãs vamos oferecer num espetáculo, vamos dizer assim, inédito, algo novo. Nós vamos colocar na arena molhada com resina inflamável, devidamente cercada com farpas, embebida em óleo, deixando apenas a passagem para os mais fortes. Depois que nós mostrarmos essa festividade ao público, nós vamos incendiar toda a área e vamos soltar os cavalos, aqueles velhos que não servem para nada mais para os nossos jogos. E as chamas e as patas dos animais vão formar um espetáculo novo, inédito. Muito bem, os presentes aplaudiram. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas foram recolhidas. Eles foram vasculhar as residências humildes, formaram aquelas longas filas, né, as mulheres, as criancinhas, logicamente chorando em desespero, porque encontrariam a morte, e foram, no outro dia,
sumariamente mortas, queimadas nas chamas, despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Quase 18 séculos. 18 séculos se passaram sobre esse acontecimento. Mas a justiça, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis nas mais diversas áreas, nas mais diversas posições, nas mais diversas idades no corpo físico, a se aproximarem novamente nessa dolorosa expiação do dia 17 de dezembro de 1961, naquela tarde quente em Niterói, aqui no Brasil, na tragédia do circo. Diz Emmanuel, cada sofrimento é uma sombra que estende-se do passado e que volta no presente a fim de que a transformes em luz. Uma personalidade à época em destaque foi o espiritualista, o Dr. Ivo Pitangui. Ele foi uma personalidade, vamos dizer, chave, à época bem mais jovem, logicamente, mas ele já era chefe da seção dos queimados, era um cirurgião renomado. Ele era chefe do CTQ, justamente dos queimados da Santa Casa de Misericórdia. Quando ele ouve a notícia pelo rádio, não se fez de rogado. Convocou uma equipe de voluntários e dirigiu a Niterói para tratar dos queimados, porque ele estava justamente estudando o assunto queimados e a relação do médico com a comunidade afetada. Olha a providência divina por trás de tudo isso. E ao tomar então conhecimento dessa tragédia, ele se desloca para lá, chegou lá a organizar o centro de tratamento de queimados do hospital. Vale ressaltar que o hospital, naquele dia da tragédia em Niterói, eles estavam em greve. Imaginemos o pânico das pessoas querendo entrar, socorrer, e o hospital fechado. Ele foi, à época, o Pitangui, o primeiro cirurgião a utilizar pele liofilizada congelada no tratamento de queimados. E o interessante é que a providência divina já vai trabalhando antes. Os Estados Unidos havia doado para ele pele, e ele então recebeu 35 mil, ele já tinha em estoque 35 mil centímetros de pele, que ele pôde utilizar na recuperação daqueles que não pereceram, das vítimas que ficaram com sequelas das queimaduras. O Congresso de Otan, ele fez um relatório e aí ele disse que a tragédia de Niterói é considerada a maior em recinto fechado do mundo. Outra personagem nessa tragédia foi o profeta Gentileza. Ele era um empresário e ele estava num dos seus caminhões. Nós espíritas vamos compreender como um chamado. Ele ouviu uma voz que disse que ele deveria se dirigir até o circo. Assim ele o fez. Alguns que não acreditam dizem que ele ouviu a notícia pelo rádio, não importa. Ele foi, chegando lá ele comprou vinho. Olha o vinho lá atrás e o vinho agora de novo. Ele começou a distribuir vinho gratuitamente, assim, um copinho para as pessoas, o que a polícia não gostou, porque ainda estava ali o impacto, né, das cinzas, enfim. E ele distribuiu 200 litros de vinho. E quem queria então pagar, ele dizia, não, basta agradecer. E depois disso ele foi preso, e quando ele foi solto, ele não volta mais para suas atividades normais. Ele abandonou a família, ele tinha inclusive netos, as empresas. Ali mesmo ele construiu, vamos dizer, ele transformou aquele local da tragédia, né? Ele fez um jardim, enfim, repaginou. E ele, então, o profeta Gentileza, passa a andar pelo Brasil, ele escreveu até um livro, mas ele passa a fazer palestras, a pregar a gentileza. Com um ar divino, aí, com cabelo comprido, a barba e as vestes brancas. Ele tinha 5 filhos e 18 netos. Abandonou isso e ficou conhecido como profeta Gentileza. Já desencarnou também. Ele também pintou 56 pilastras no viaduto do Caju, tudo verde e amarelo, reportando aí ao patriotismo. Mas nós também tivemos outras tragédias no nosso país. O incêndio do edifício Joelma.
Quem não adquiriu, porque tem o filme do Oceano, quando ele esteve aqui, ele adquiriu os direitos autorais e no final do filme Joelma, ele coloca os extras espíritas. E o interessante é que eles colocam, quando houve aquela psicografia, então eles vão filmar o Chico Xavier, psicografando. Emmanuel chega até o Chico e pede para eles desligar os refletores, as luzes, enfim, aquela parte técnica. Ora, eles não eram espíritas, então o que eles disseram, tecnicamente falando, não vai aparecer nada. Mas respeitaram e obedeceram, lá está num dos extras. Agora vai ficar ruim, né, porque contou o final do filme, né, mas tem mais extras. O que aconteceu? A filmagem ficou perfeita. Imaginemos a luz, né, não visível aos olhos carnais ali presente. Mesmo desligando as luzes, a imagem saiu da filmagem perfeita. Chico Xavier, naquele dia do incêndio, estava em casa, em Uberaba. E ele ouve o noticiário, estava com mais 4 amigos, e entra em prece. E no momento que ele entra em prece, vem um soneto de Ciro Costa e de Herculano Pires, que vai também explicar o passado dessas criaturas. E nós vamos entender por quê, enquanto nós até hoje, quando vimos ou o filme ou alguma reportagem, ou olhamos aqui essa cena forte, a gente vai ver rolo de fumaça. Mas Chico Xavier via como se fosse uma escada de luz unindo o céu e a terra. As dívidas, segundo os sonetos, remontam ao tempo das cruzadas, né, do século XI e no século XIII, guerras extremamente cruéis que eram praticadas em nome da fé cristã. Então vamos ver aqui o soneto. Incêndio em São Paulo, Cornélio Pires. Céu de São Paulo, o dia recomeça. O povo bom na rua lida e paz. Nisso aparece um rolo de fumaça. E o fogo por cima arremessa. A morte inesperada age, possessa, e enquanto o ruge, espanca ou despedaça, a terra unida ao céu, a que se enlaça, é salvação e amor, servindo a pressa. A cidade magoada e enternecida, é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz ao céu aberto. Enquanto escrevia, Chico via essa escada luminosa. Luz nas chamas, Ciro Costa. Fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, altercações, o tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina, o coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto o fogo a luzir parece mística fornalha. É a presença da dor, reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina. O passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras. Combatentes da cruz, em provações austeras, conquanto heróis no mundo, honrando os tempos idos. Na terra, o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas houve ensino além, hinos de vitória, das milícias do céu, saudando os redimidos. Que lindo, né? Queda em Paris também, em 74, aqui, ó, década de 70, do DC-10. Lá vai Chico Xavier, agora vem um outro soneto, por outro espírito. Os séculos se vão, marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora. E a justiça divina, surge a morte no ar. A aflição se renova. Preces, gemidos e ais de corações em prova.
E a natureza apaga a culpa que termina. Talvez essa seja a parte mais importante do dia de hoje. A natureza apaga a culpa que termina. E morre a humanidade em bacanais horrendas, manda o bezerro de ouro, qual dragão rapina, os princípios da fé enterrá-los em lendas. Chega Moisés a lei, e aclama a voz divina. Séculos vêm e vão, em loucuras tremendas. Surge o monstro do vício a morder e domina. Nasce Jesus, o amor, descendo outras sendas, e ergue a força do bem por excelsa doutrina. Segue o passo do tempo, e eis que por toda a terra os chacais do ateísmo e as hienas da guerra cercam as multidões dos fracos e infelizes, mas Kardec, a razão, estende luz à história. Desponta o Espiritismo, o Evangelho em vitória, traçando no mundo aflito as novas diretrizes. Está lá em Antologia dos Imortais. Então, o que a gente compreende de tudo isso? Que a bondade divina permite ao infrator o parcelamento das dívidas. Porque se a gente pegar 18 séculos, nós muitas vezes nos enganamos. Quando a gente vê alguém acamado e diz, nossa, o que fez na última encarnação? Às vezes não é na última, é no momento que aquele espírito tem a condição do resgate. O parcelamento, porque quitar de uma vez só não teria condições. E por que razão Ciro Costa teria revelado a causa longínqua dessa morte? Para consolar os familiares, os aflitos, né? Ficarem em aflições, não só os familiares, como toda a comunidade, com esse fim cruel. E muitos desses familiares foram vistos depois, nas reuniões de Chico Xavier. Não que tenham necessariamente se tornado espíritas. Alguns sim, mas foram ali buscar consolo, porque confirmou o princípio da reencarnação. Diante de uma ocorrência que sem essa ficaria inexplicável. Em termos então de consolações, o soneto é de suma importância, porque diz que essas vítimas chegaram como ao plano espiritual? Vitoriosas. Não eram os vitoriosos da guerra de ontem, mas agora os vitoriosos sobre si mesmo. Então, muitas vezes, até entre nós espíritas, como nós falamos lá no início, né, fica difícil essa compreensão das mortes coletivas. Mas se a gente começar a estudar e compreender aí as causas anteriores, né, as cruzadas se verificaram aí ao princípio do século XI e ao final do século XIII. A doutrina espírita, a lógica da doutrina espírita, ela não é a lógica humana, é a lógica divina. E a lógica divina, ela é diferente da nossa, que impõe a cobrança, digamos, imediata. Então, somente com o tempo eles poderiam tirar proveito, mas quantos séculos essas pessoas carregaram a culpa? Nós temos uma exposição só sobre a culpa, só que ela é bem técnica científica. Quantos de nós carregamos culpa? E aí vem um evento desses, e essa imagem de estudo, que ele acaba sendo libertador. Porque para os familiares agora há o consolo de que eles vivem, de que eles estão em luz e de que finalmente eles estão lá cercados também com os seus familiares de outrora, enfim, os mentores e os guias espirituais. Essa é a sua glória. Esse é o consolo que fica muito evidente. E os entes queridos, então, não veem mais apenas como uma tragédia, como uma fatalidade, mas sim com uma libertação. Sacrificaram-se, sim, num momento terrível, mas passageiros, para assegurar a felicidade no mundo espiritual e em outras encarnações. Sem essas provas positivas que o Espiritismo nos traz, aqueles que estudam e naturalmente que praticam, não há como entender todo esse processo. Quanto às cruzadas, a gente vai lembrar aqui rapidamente, que foram as guerras mais desumanas,
marcadas por massacre, por incêndio, e os historiadores dizem até canibalismo. Na queda de Jerusalém, segundo Bertano, em 1099, os judeus da cidade foram reunidos na sinagoga e queimados vivos. Há sempre o fogo aí presente. E muitos também, eles eram encurralados, os mouros eram encurralados e jogados muitas vezes da parte mais alta. Então nós vemos aí a parte do Joelma, né? Que muitos, quando a gente olha aquilo, que é até terrível olhar essas cenas, muitos se jogavam. Então assim também, quando eles incendiavam, muitos se jogavam dos lugares altos. Parece que se repete, porém os personagens são outros. Então o fogo, ele era largamente usado. Mas, finalizando com essa frase, né? Deus é bom todo o tempo e o tempo todo. Então, mesmo no que nós humanos, às vistas humanas, vimos fatalidade, é uma renovação. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade de falarmos, de refletirmos, porque nós estamos num momento pandêmico onde muitos estão tomados aí pelo medo, pelo pânico, entrando nessa energia, desconhecendo, logicamente, que nós vamos ter todos os cuidados que nos são colocados, né, pela saúde, pelo Ministério da Saúde, mas entendendo que se formos afetados ou algum dos nossos familiares, há uma razão. E o Espiritismo nos deixa isso muito claro. Como falamos no início, que é a fala de Clélia do Plantier, desencarnamos das mais variadas formas. Talvez num evento, num acidente. Talvez dormindo hoje e não acordando no corpo físico. Contraindo um vírus, num câncer terminal e assim por diante. Mas somos sabedores que somos espíritos imortais e que a vida prossegue sempre. Só por isso já é um motivo de gratidão na nossa alma, no nosso coração. E gratidão pela atenção de todos vocês.